Alô você, está começando mais um Pode Crer, o podcast da Rede On Fire. Eu sou o Keniel. Eu sou o Johan. E nós estamos aqui para apresentar para vocês um dos melhores episódios que vai ser lançado, tá? Antes da gente apresentar o nosso convidado especial, nós estamos aqui para divulgar a Rede On Fire. Tem o Store On Fire. São esses copos, camisetas, pulseiras. E agradecer também ao nosso pastor e líder, pastor Giovanni, que está aqui sobre a supervisão desse podcast. Certo, muito bem. E agora vamos falar sobre o nosso convidado. Acho que estou batendo todo o microfone aqui. O nosso convidado aí... Ele é tão fera que eu fico até nervoso. Fiquei até nervoso. Pessoa aí, pastor, certo? 17 anos já de ministério, 12 anos pastor da Rede Jovem. O pastor aí que fez história, que faz história e hoje é pastor aí na Rede Família da nossa igreja aqui. Seja muito bem-vindo, pastor Jairo. Obrigado. Bom estar com vocês aqui. Keniel e Johan. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser top essa conversa. Prazer é todo nosso, pastor. Legal, muito bom mesmo. É maravilhoso ter uma pessoa como o senhor aqui, nosso segundo episódio, para passar não só experiência, mas também acrescentar na vida de cada um que vai escutar, que vai assistir esse podcast, porque são pessoas assim que nos auxiliam no crescimento, tanto espiritual, tanto crescimento pessoal na vida secular, não é mesmo? É mesmo. Com toda certeza o pastor é uma pessoa muito sábia, né? Nos últimos dias Vamos tentar. Eu tenho tido a oportunidade de caminhar mais junto com ele me dá vários conselhos assim, inclusive me passa livros para ler, os quais eu nunca leio. Mas vou ler, tá? Tô no caminho aqui, eu preciso terminar o que eu comecei primeiro, né? É aquela desculpa básica. Não, mas mentira, eu vou ler sim. O cara é brabo, gente. Então, pastor, o senhor, antes de tudo, tem uma história gigante aí, né? Um ícone na história da Igreja Presbiteriana Renovada. E a gente queria saber como é que começou esse seu ministério ali do pastorado, o pastorado, né? Quando você olhou e falou, cara, você é pastor. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Era isso mesmo que eu queria. Conta pra gente aí. Então, eu vim para a igreja de 14 para 15 anos, né? Então, eu não nasci, como a gente fala, na igreja, né? Embora minha mãe sempre foi cristã. Então, com os 14 anos, eu tive uma experiência, vim para a igreja e me converti. Deus me chamou e eu entendi o evangelho. E aí, depois disso, naquela época, a igreja era pequena, mas a igreja sempre foi muito atuante, né? Os jovens, a gente tinha o grupo de jovens, né? Então, não era nem rede jovem, nem on fire, era grupo de jovens. E eu, adolescente, eu achei muito top aquilo, né? Eu tive umas experiências no mundo, embora muito novo, mas aí com o envolvimento da juventude na época, com as pessoas nos chamando e nos abraçando, né? Chegando na igreja foi muito, muito bom para mim. Eu gostei demais daquilo, participando, então naquela época foi muito legal. E a gente participava de tudo, né? Não tinha tantas coisas como hoje, mas era muito legal, né, o que a gente fazia. Então não tinha on fire, não tinha culto dos jovens, mas tinha o culto do sábado e depois a gente saía para comer e tudo, fazer uma pipocada. Vocês nem sabem o que é isso, né, cara? Não é da época de vocês. A gente fazia uma pipocada, a gente fazia essas coisas assim na casa de alguém, como vocês fazem hoje. E uma das coisas que a gente levava muito a sério desde o começo era o tempo de oração, né? Então, assim, sempre tinha depois do culto a oração. E uma dessas orações que a gente estava fazendo, em um certo dia Deus começou a falar comigo, né? E tipo uma mini vigília, sempre tinha um momento de oração. Deus começou a falar comigo pessoalmente. E um certo dia Deus usou uma irmã, né, para falar assim de forma muito explícita, né, muito clara assim, eu estou te chamando e você vai ser um pastor, eu estou separando você e tal, e falou de uma forma, eu lembro claramente, depois de um culto, como é que foi isso. E eu falei com Deus, olha, não há possibilidade nenhuma
humanamente que isso aconteça, porque meu pai falecido, minha mãe viúva, nós em quatro homens, 4 meninos na época, e eu ajudava a sustentar a minha família com a minha mãe. Então, possibilidade humana nenhuma. Mas Deus é o Deus da impossibilidade, né? E ele fez um reviravolta e foi se confirmando. E assim, o mais legal, o mais importante, que Deus usa pessoas para confirmar o chamado. Mas o chamado da minha vida foi pessoal. Deus me chamou. Isso aí que você está falando sobre confirmação de Deus falando, até no episódio 1, né? A gente falou com o pastor Giovanni, que era o nosso convidado, sobre a confirmação. Porque hoje a gente tem uma galera que, eu quero entender o que Deus está falando comigo, né? E para cada pessoa a gente vê que a experiência é diferente de confirmação, né? De Deus confirmando com a pessoa o chamado e tudo mais. Se eu puder também explicar isso, porque eu acredito que seja algumas dúvidas que essa geração tem. Então, brother, eu já vou mandar uma aqui para vocês. As pessoas, às vezes, elas querem entender. Processo você não entende, brother. Processo você passa, você experimenta. Às vezes, quando você está no processo, você nunca vai entender, porque você vai ter muitas perguntas no processo. Por que está acontecendo? Por que isso vai se dar? Por que eu estou passando por isso? Então, processo você passa, você experimenta. Agora, nesse processo, Deus vai refinar, vai te abençoar, vai lapidar, vai tirar, vai doer. Só que lá na frente, quando você chegar lá na frente, aí você vai começar a ter uma visão do todo e como Deus te afinou, te refinou. Então, assim, as pessoas hoje querem entender demais as coisas. E aí nós queremos entender o ser que não se entende, que é Deus. Só o Espírito conhece o coração de Deus. Agora, o que a gente faz? A gente diz, eis-me aqui. E vai. E me envia. Se entrega. Eu estou aqui como Isaías, estou aqui como Paulo. Eu simplesmente levantei meu coração e minha mão e disse, Senhor, eu nem sei como é que o Senhor vai fazer isso. Humanamente, sem possibilidade. Eu não tenho condição de ir, minha mãe está aqui, meus irmãos estão aqui, mas eis-me aqui. Se o Senhor precisa de alguém, estou aqui e eu fui, velho. Isso aqui que marcou minha vida. Quando você foi presencialmente lá para Anápolis, né? Fui para Anápolis no ano de 2002. No ano de 2000, final de 2000, o pastor Euclides, um dia, entrando aqui no pátio da igreja, me chamou. Eu lembro como se fosse hoje. Jairo, o que você acha de ir para o seminário? Olha. Eu vim pro culto normal, né? Culto de sábado normal, saí de minha casa, jovenzinho e tal. Estiloso. Estilo. Aquelas roupas, só tinha 3 roupas pra vir na igreja. Combinações. Mas assim, é outro episódio, assim, outro podcast. Mas vim de boa e o pastor Euclides falou isso, cara. Quando ele falou isso, eu falei, pastor, eu tô aqui, cara. Aí ele falou, vamos orar 1 ano. Se 1 ano der tudo certo, vamos orar 1 ano aí. Ele falou isso no final do ano de 2000. Aí em 2001, todinho, eu servi no tiro de guerra e nós não falamos mais sobre o assunto. Entendeu? Eu continuei na igreja servindo, fazendo tudo que tinha que fazer. Eu servia, louvor, tudo que precisava fazer. Eu continuei servindo no tiro de guerra e continuava fazendo. Servir, cara. Nós somos servos. O servo não fica questionando o que tem que fazer, ele simplesmente faz. Ele vai. E aí eu servia. Servia porque eu sirvo com alegria. Eu tenho esse princípio, servir o Senhor com alegria. Eu servia, não questionava. E quem faz o tiro de guerra sabe como é que é, de madrugada. Para um menino de 18 anos é super difícil, porque a gente gosta de dormir com 18 anos, né? E eu gostava de sair da escola e a gente ainda comia, conversava, dormia umas 3, 4 horas de madrugada e ia pro tiro de guerra. Minha vida era misericórdia, né? Um loop. Aí quando chegou um certo dia, eu lembro que trabalhava no correio, ainda trabalhava durante o dia. Aí é uma máquina. Ué, mas é assim, você trabalha, você estuda, né? E assim, nessa época... Ia pra um rolezinho. Nessa época... Um rolê eu gosto? Lógico, isso aí que é a vida do cristão, é isso, mano. É isso. É um rolê eterno gospel, né? E aí depois, um dia trabalhando lá na fila do correio, o pastor tava na fila do correio, ele falou, e aí? E aquele negócio lá do seminário?
pastor foi lá no correio. Não, ele tava na fila, e eu então, trabalhava no normal, correio, dia eu fui normal. lá, e aí aquele negócio, eu falei, pastor, tô dentro. Eu até pensei que ele tinha esquecido desse negócio. Uhum. Só servia de olho fechado e... Um amigo meu me perguntou um dia, já falei isso na pregação, cara, como é que você vai pro seminário? Se é sua mãe, não tem condição, você e tal. Eu falei, bicho, eu não quero nem saber como é que eu vou. Isso aí não é coisa minha. Isso é coisa de Deus, moço. Eu só sei que eu falei, eis-me aqui. Aí o que Deus vai fazer, mano? Eu não sei. Você quer saber Entendeu? que exercício de fé? Assiste esse episódio até o final aí, tá? Só que assim, Calma aí, dá uma eu estava segurada. firmado numa convicção que Deus me chamou. Tem esse princípio. Deus me chamou. Porque não é aquele negócio também, eu saí... Vou fui pro viver da seminário, igual um obra. doido. Não, eu tinha responsabilidade. Minha mãe, meus irmãos eram menor. E tudo, tava na igreja servindo. Eu não cheguei aqui do nada assim e falei assim, pastor, eu quero ir pro seminário. Não. Tem todo um contexto aí, entendeu? Tem toda uma questão Tem todo um aí entendimento que aconteceu pra rolar esse negócio, entendeu? Agora, como Deus tinha me chamado, eu tinha convicção, como o meu líder tinha me falado, que era o pastor Cleides, e eu também cria e creio na sua autoridade, eu falei, amém, é isso mesmo. Aí é de Deus, cara, entendeu? É. Aí ele falou, a gente passou por todos os processos possíveis, e no começo de 2002 a gente foi para Nápoles. Lá eu, né? Não, você falou nós, foi só o senhor? Não, foi mais nós quando eu gente? falo eu tô me achando O cara top. eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? Entendi. Foi só você. Lógico. Entendi agora. Foi só o senhor. E aí, como é que foi essa estadia lá? Tá, Foi. aí, cara, aí Seminário é é complicado. outras coisas. Porque, Lança aí que tem uma galera aí que cara, tem seminário, vontade de fiz fazer, né? seminário 4 anos, seminário interno em Anápolis. Cheguei lá, uma cidade que eu nunca tinha nem poucas notícias de Anápolis, não sabia muita coisa de Anápolis. E fui pro seminário, né? Fui assim, com 19 anos, eu era o mais novo da minha turma. Encontrei pessoas de todos os lados do Brasil e fora do Brasil, tinha alguns alunos também. Nossa turma, na época, era a maior turma do seminário. E para mim foi uma experiência magnífica, assim, dolorosa em alguns momentos, né, assim, difícil, porque o seminário é assim, você sai, e o sonho de toda autoflorescência agora está mudando, porque a gente está numa cidade que já tem uma estrutura, mas o sonho da maioria dos autoflorescentes é sair de autofloresta. Sair daqui, sair não dessa é? cidade. Você conversa com um menino aí de 16 anos e ele fala, eu vou embora, eu vou embora, vou embora. Eu falo, cara, você nem sabe o que você tá falando, mano. É pra onde, né? Mano, sair de casa não é uma brincadeira, Não. entendeu? Não é um negócio fácil. Tem todo um peso aí. Aí eu saí, fui, debaixo de uma palavra, cheguei lá. Os primeiros 6 meses é tudo muito bom. Né? Você tem uma novo, né? turma Tudo nova, a novidade, galera né? nova, turma nova, né? E aí, só que depois, quando você volta no segundo semestre, mano, aí você entende que tem 3 anos e meio ainda. Tinha um Aí, caminho pra vocês. Porque assim, você tá aqui na igreja, aqui, ó. Aqui é um ninho. Aqui é gostoso demais. A gente reclama porque a gente tá aqui, entendeu? Então a gente se acostuma. Então a gente reclama das pessoas, do pastor, do líder do PG. Mano, você nem sabe como é que é o trem. Aí quando você chega lá no seminário, não tem mais, você não é mais um membro da igreja, você não é mais um seminarista. A gente brinca que o seminarista, ninguém entende o que o seminarista é. Porque o seminarista, ele não é mais ovelha, né? Ele não é mais membro de igreja, ele não é pastor. Entendeu? Ele fica no meio termo lá. O seminarista, o que é um seminarista? Todo mundo fica pensando, o que é um seminarista? Ele não é mais um membro, ele, né? Ele tá mais perto do Ele não é universitário, mais né? um Que não é formado, presbítero e tal, desempregado. ele não é mais nem um pastor. O que é um seminarista? Então, assim, o seminarista ele tá numa época de formação. E aí, quando você passa por aquele processo ali, você começa a experimentar algumas crises. E talvez, assim, tem vários tipos de coisas, né? A crise do cara que estuda fora que eu digo assim, que é um cara que vai fazer o seminário casado, e a gente chama de externo, porque ele mora fora do seminário. É uma crise. A crise do cara internato, Aham. é outra crise. Então, assim,
crise do externo, quem mora fora. É se ele vai conseguir se manter, se ele vai... É casamento, é filho, é mudança de mudança escola, tal. São crises mais complexas e tudo. A crise do interno. A crise do interno, cara, a maior crise do interno chama relacionamento. Você vai morar com 60, 70 pessoas. Você vai, olha só como é que é. Vocês querem saber desse negócio mesmo? Eu tô... Na moral. É isso mesmo? Vocês querem saber dessa parada parada aí? Põe pra fora. Cara, esse negócio aí é o seguinte. Você vai morar com um cara. Com vários caras. Primeiro você vai morar num quarto. Só num quarto. Olha lá. Você deixa cozinha uma casa que você tem uma cozinha, sala. Morar num quarto. Aí tem beliches. Você vai morar com 4, 5 caras. Aí tem lá... O que você tem? Você tem um guarda-roupa. Na verdade, nós nem tínhamos um guarda-roupa. Era um buraco feito na parede. Você não tem guarda-roupa, você não tem mais nada na vida. É só algumas roupas que você tem, uma mala. Umas 6... Você tá se identificando. Uns 6 livros. Nossa. Entendeu? Um tênis, um sapato. E é isso que você tem na vida. Você não tem mais nada. Não tem mais mano. nada. É isso aí. É isso aí. Aí você fica lá olhando e tudo e tal. E aí você fica naquele negócio ali. E os caras, você começa, cara, o que é a crise do seminarista interno? Você acorda com o cara, você escova dente com os caras. Aí é complicado. Mas é lógico, todo mundo acorda junto, todo mundo escova dente junto, todo mundo toma café junto, todo mundo estuda, cada um na sua sala, mas praticamente junto, come junto, capinava lá os lotes junto. Ia pra biblioteca junto, fazia tudo. Rapaz, tinha uma hora que você olha pra cara do cara e você fala, não aguento mais você, irmão. Você não aguenta mais o cara. E aí você se depara com uma crise de relacionamento. Outra coisa, e a do relacionamento é difícil, mas a crise mais difícil que a gente experimenta, pra mim, a mais difícil de todas, foi no segundo ano, segundo pro terceiro ano. Eu passei uma crise complicada. Eu na verdade, eu nunca questionei nada do meu chamado. Uhum. Mas do segundo pro terceiro ano, todo mundo falava, segundo pro terceiro ano tem uma crise, segundo pro terceiro ano tem uma crise. E eu achava assim, como eu sou muito flat, tipo um cara assim que não tem muita mudança de humor, não tem muita mudança de coisa. Moleque neutro. Moleque neutro. Eu sou mais, né, flat, tanto assim. Beleza, de boa, então. de boa, cara, não tem muita... Me identifico. Aí, Eu não. eu pensei assim, cara, esse trem de crise aí não vai chegar em mim, não. Vai não, tô de boa aqui nesse trem aqui, sou adaptável, de boa, mas é o negócio de Deus. Aí Deus me fez experimentar uma crise lá, uma crise assim, comigo mesmo. Eu não suportava as pessoas, cara. Você enjoou da convivência. Não, e os caras não me suportavam também. E eu sou um cara de boa. Eu sou um cara de boa, mas os caras não me suportavam, alguns caras, né? E eu também não suportava os caras e eu comecei a entrar em crise, assim, comigo mesmo. Eu não me suportava. Sério mesmo, Porque é um negócio de autoconhecimento. Sim. Você vai começando a se conhecer. E aí você começa a perceber que você é um cara cheio de falhas, cheio de coisas que Deus está lapidando você. Porque é muito fácil que no ambiente da multidão a gente olhar para o todo. E na multidão, é muito fácil orar na multidão. Né? Porque na multidão você é mais um, então você ora com a multidão. Aí você canta com a multidão. Você congrega, você participa da multidão. E aí você vai no vácuo na multidão. Só que na Bíblia você vai perceber que Deus chama você pro secreto. Pro quarto. Entendeu? E aí no secreto você vai conhecendo Deus. E ao mesmo tempo que você vai conhecendo Deus, você vai se conhecendo. Você vai conhecendo o seu coração, o que precisa ser confrontado, o que precisa ser tirado, lapidado, as coisas que você precisa confessar, as curas que você precisa experimentar. E aí foi nesse tempo desse processo que eu olhava pra mala, cara. Você acredita que eu ficava olhando pra mala, assim, eu ficava assim, eu pensando assim, ó, ninguém sabe disso, cara. Sério mesmo? Exclusividade, hein? Ninguém sabe Exclusividade. Esse é o tipo de conteúdo que esse podcast traz. É de qualidade. Você sabe por que eu vou passar isso? Ah. Porque às vezes as pessoas acham que as pessoas têm uma ideia equivocada e errada sobre pessoas, sobre homens, mulheres de Deus.
acha que eles não passam crise, que eles não passam dificuldade, que não experimentam problemas. Cara, a gente passa a mesma coisa. A diferença é o que está aqui no coração. Entendeu? Uhum. É como você suporta as dificuldades, mas você passa as mesmas coisas. E eu olhava pra mala assim e eu ficava pensando, isso aqui ninguém sabe. Eu olhava pensando, Ninguém sabe. qual é a desculpa que eu vou dar pro pastor Euclides e pra galera da igreja? Cara, eu ficava pensando várias coisas. E, cara, e se eu quebrar a perna? E se eu ficar... Não, eu ficava pensando, Se sabe? quebrar a perna, eu tenho que Você vê como é sair. que o cara em crise, ele fica pensando assim... Mas você não "Ah, podia e sair se de eu-" forma alguma lá de dentro? Hã? Você podia sair. Não, eu podia, mas eu tinha que ter uma desculpa. Não, bem... eu entendi. Eu falo assim, lá ali no meio do Não, curso, a gente você podia... tem os horários lá de sair e tal. e tem os horários que você pode ir. A gente chamava, vamos lá no centro, vamos tirar cópia, vamos no banco. Tirar cópia. Tirar Aí, ó, copo, tá se tirar identificando. É a minha época, entendeu? Na minha Caraca, época eu não cara. tinha essa Fazer um xerox. facilidade aqui. Mas mano. E aí a gente. Era uma hora de espairecer um pouco a cabeça também. E eu ficava pensando assim, qual que é a desculpa que eu vou dar? Aí não aguentava, eu não encontrava nenhuma desculpa. E aí é nessa época também que eu fui pra oração. Entendeu? Se Eu fui apegar pra à oração. palavra, eu fui assim. O seminário tem um sócio com Deus de madrugada, entendeu? Aham. E aí. Anápolis não é muito frio, assim, igual Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mas tem épocas que é bem frio. Tem um assim. friozinho, né? Pra nós, Mato Grossense, é bem frio, assim. E aí eu acordava, cara, ia pra oração, bicho. Só eu. Não chamava ninguém. Tinha a oração dos meninos lá, eu ia só. E eu ficava ali, cara. Só eu e Deus buscando. E passou. Só que passou. Cara, crises passam, entendeu? E é uma outra coisa que eu quero deixar. Crises passam. A crise nunca demora, não vai durar a vida toda. A tua crise, ela vai passar, o deserto vai passar. E aí talvez você tá ouvindo, mas o que é isso? Nada a ver, é pouca coisa e tal. É pouca coisa pra você, mas pra mim não foi pouca coisa, entendeu? Porque quem tá lá, Quem tá sentindo? cara, o seminarista, ele enfrenta solidão. Esse é o dia mais difícil do seminarista, é sábado e domingo. Cara, Se sábado e acostumado a domingo. tá ali. Pra nós aqui na igreja, o melhor dia é sábado e domingo, né? É. A galera fica esperando movimentada. sábado e domingo. Sábado e domingo vai chegar, vai ser top. Vai ser top, vai cara, ser power. sábado e domingo, o seminarista. Só o grilo Você não recebe cantando. uma ligação. Hoje não, hoje tem um WhatsApp, né? Você liga pros caras, ouve, vê o cara. Na época não, tinha um orelhão disputadíssimo lá. Se comprar o cartão, E o cartão. Eu namorava com a Cris, era Quantas assim, mano. unidades? Vocês querem depois perguntar do Quer, namoro da tá, Cris? Vocês certeza. perguntam depois, vai ser legal. Um de cada vez. Mas assim, e sábado e domingo era crise. Porque todo mundo, nós estamos aqui, ó, por exemplo, nós estamos aqui, né? Uhum. Eu vivendo e tudo. Os meninos da Argentina estão lá, ninguém liga pra eles, ninguém cara. liga pros caras. Os caras estão lá, não é? É verdade. Olha lá, ninguém manda mensagem e tal. A gente ora por eles, a gente pensa neles e tudo, mas, cara, eles estão lá. E eles estão passando as crises dele, não é isso que você também experimentou? Não. Então, Com certeza. mas em tudo isso, Deus está moldando você. É o processo. É um processo. E aí Deus tá moldando você, cara. Tá experimentando, tá te moldando. E eu cresci muito nessa época. Não tem nada. Uma Vai lapidação de arestas. Muito, muito, muito. Moldagem de perguntar. caráter. Você terminou o seminário nessa época aí. 2005 terminei o seminário. E já veio de lá. Aí é outra crise, né? Porque você é tá no igual último terminar a ano. faculdade e você sair Isso. desempregado. Isso. Aí você termina o último ano, todo mundo tá se encaixando nas igrejas. Onde você vai, onde você vai, onde você vai, a gente não sabe. Até o último minuto, você não sabe pra onde você vai. Entendeu? Eu não sabia que eu ia voltar pra cá. Por quê? Porque a reunião do presbitério é no final do ano. Então a gente se forma em dezembro, normalmente a reunião é em dezembro ou em novembro. Então ninguém sabe. Cara, Por exemplo, no começo do ano, eu ia voltar pra Alta Floresta. Não, você nem sabia. não, eu ia pra Bandeirantes, eu ia pra Carlinda, sei lá, pra qualquer lugar que me falasse. Eu só sei uma coisa, eu estava totalmente disposto a ir pra qualquer lugar Que que a colocasse. minha liderança falasse. Isso é honra. E eu não era Liderança. casado também, né? Tinha esse mais negócio fácil também, também. né? Você estava namorando na época. Tava namorando com a Cris, mas eu estava totalmente disposto a obedecer o que o presbitério falasse. Se falasse, você vai para Bandeirantes, eu já estava preparado para ir para uma região assim.
Uhum. Aí eu fiquei sabendo que viria pra cá e pastorear os jovens, aí começa a nossa jornada com a Rede Jovem aqui. Saiu direto de lá e aí descobriu que vinha pra pastorear a rede de jovens. Já veio Na sabendo, verdade, assim, na ó. época ainda tinha grupo de jovens, aí Aham. quando eu vim pra cá a gente criou a Rede Jovem, entendeu? Entendi. Aí eu juntei alguns jovens que tinham, eu lembro assim, fiz uma reunião ali, naquela sala ali atrás, onde é a escola de música, conversei com uns 8 jovens e expliquei para eles o projeto da Rede Jovem e uns Olharam assim. Os 4 dos 8 olharam e falaram: Quem que é esse cara aí? Não vai dar bom, não. Rede, eu lembro que um falou até hoje, depois a gente brincando, né? Um deles que depois se tornou um grande aliado, um cara que trabalhou muito com a gente, falou assim: rapaz, rede é bom pra dormir. Entendeu? Deixa eu começar, né? Mas aí começou a Rede Jovem. Foi aí que começou e a gente começou a trabalhar. Você chegou com um projeto, apresentou e falou assim, ó, galera, a nova roupagem é essa daqui. A gente jovem. tinha o grupo dos jovens, né? Jovens que estavam sendo... a nossa igreja sempre teve muitos jovens, Aham. entendeu? Então, assim, não foi a partir de mim que começou o projeto com os jovens. A nossa igreja sempre teve muitos jovens. Mas talvez esse processo de altos e baixos. Uhum. E aí, quando eu comecei a vir, quando eu vim para cá e comecei a estar à frente da Rede Jovem, aí a gente pegou um trabalho, a gente começou um trabalho com mais simetria, talvez, assim, olhando mais, conhecendo o coração deles, pastoreando devagar e construindo uma coisa de cada vez, né? Sem correr demais, assim, e foi construindo até o ponto que a gente começou a correr mesmo. Foi bem legal. Esse ponto que você começou a correr foi exatamente um impulsionamento causado pela aplicação da questão do discipulado, Isso, assim que assim, você apresentou? Assim, a gente começou a trabalhar com eles, primeiro formando uma equipe, né? De pessoas... Na verdade, a única coisa que eu queria era pastorear o coração dos jovens. Seu objetivo era eu queria pastorear o coração dos jovens. cuidar dos sentimentos? Não, o coração. Eu queria pastorear os jovens, eu queria ser o pastor dos jovens. Então eu não tinha pretensão de eu quero ser o líder. Não, Uhum. eu queria simplesmente andar do lado do jovem. Entendeu? Ficar do lado do cara. Entendi. Experimentar as crises dele, orar com ele, cultuar, ministrar com ele, fazer ele sonhar, fazer ele pensar que nós podíamos ganhar vidas para Jesus, e aí viver aquilo que eu sempre acreditei e eu acredito até hoje, que é talvez a marca mais forte da minha vida, do meu ministério, que mais me marcou, que é o discipulado. Entendeu? O discipulado é a minha marca mais forte. Assim, mais forte não, é o que... Se encerrasse hoje o seu pastorado, você garantiria que essa parte seria o seu legado? O seu legado seria o discipulado? Eu acho que sim. Um dos pilares do seu legado seria o discipulado. discipulado. É uma das coisas que, quando as pessoas... Os que me conhecem sabem que quando fala Jairo, eles sabem que eu sou muito ligado com o discipulado. Discipulado vida na vida, discipulado de um com o outro, de me importar, de pegar o discípulo do começo, levar ele até lá na maturidade, entendeu? Sim. Eu sou muito preocupado com isso. E isso foi muito legal porque primeiro a gente fez conhecer os meninos, eles conhecendo a gente. A partir do momento que eles criaram confiança, porque confiança é a parte fundamental do pastoreio, eles perceberam, esse cara é um pastor mesmo, é nosso pastor. Então eles acreditavam. O primeiro culto da Rede Jovem que a gente fez, no templo antigo, tínhamos o louvor, entendeu? E umas 4 pessoas. Tinha mais gente no altar do que lá? Exatamente. Nem era pandemia, né? Tinha umas 4, 5 pessoas ali, ó, no banco. Mas eu falei para os meninos que a gente... por que deu certo? Eu acredito que Deus honra as coisas, né? Quem se empenha. Mas por que deu certo? Porque eu falei, cara, nós vamos fazer os cultos
para Deus. E nós vamos fazer todo o culto da Rede Jovem, a gente vai fazer como se tivéssemos umas 200, 300 pessoas. Uma galera. Não, mas a gente fazia um culto mesmo. Dava o sangue. Top. Dava o sangue. A gente pegava o louvor aqui, ó, o louvor é top, cara. O louvor é especial, né? A gente pegava o louvor aqui, cara, e aí até eu tocava nessa época. Você tocava o quê? Ei, O violão ali, eu sabia uns 5 músicas só. Aí, hoje eu não sei mais nem 3. E aqui os meninos, Tudo eles em sol, acreditavam em mim, worship. cara. Esses meninos eram 10. Aí Eles começou. acreditavam, não tinha worship, cara. Ah, Era, Não tinha worship aqui, não. era David Kill. Então era e difícil. tal. Não, mas não era tão difícil não, porque David Kill já era um worship meio É o worship antigo, né? disfarçado, né? Antônio Cirilo e tal. Então a gente tocava Caraca. música aqui, cara. E aí eu com os meninos acreditavam em mim. Era muito legal. E nós fazendo o louvor aqui e tal. Eu com aquela calça de social, aquela camisa social, né? Pastor, né? Pastor mesmo, tal, pegada no pastor. estilo. E lá, mano, e parará, e os 4, 5 pessoas ali. Mas assim, o que aconteceu? Deus, ele honra, né? Sim. O empenho do coração, e os meninos começaram a perceber que o negócio era de verdade. Começaram a chamar outras pessoas, chamar devagarinho, chamando, e daqui a pouco tinha uns 20 já. Que massa. Entendeu? Os caras olharam e falaram, não, Porque então... assim, a igreja tinha jovem, mas eles não queriam vir no culto dos jovens, porque o culto de jovens começou a partir da rede jovem, não tinha culto de entendi. jovens. Não tinha, era todo Entendi. mundo junto. Aí por isso que eles não Everybody vinham. together. Por isso que você tá perguntando assim, mas como se a igreja tinha muito jovem, por que o povo não vinha? Só tinha umas Que 4. não tinha Não um tinha culto específico. hábito de jovens vir no sábado. Aí a partir dali a gente começou a... Vem que é e aí eles mais da começaram a hora aqui no juntar, sábado. vir. E vem mais pessoas, ganhar pessoas e tudo. Aí ó, pra você ver. Eu vou usar essa data, porque é importante. Janeiro. Começamos em janeiro. Dia 11, 12 foi o primeiro culto. Dia 2 foi o primeiro culto. Dia 2 ou 3 foi o primeiro culto. Dia 11 eu lembro que teve um culto. Também, dia 28 de janeiro, a gente fez um culto. Isso de que ano? Isso 2006, foi o começo de tudo. Dia 28 de janeiro, a gente fez um culto de jovens e aí o Eliseu foi no culto. PG. O mais E conhecido. eles O brabo, converteu, o cara. brabo. E aguarde, hein? Aguarde, PG. Novidades em breve. Ele se converteu Comemos, nesse culto, Comemos. cara. Queremos você aqui, hein? Ele se converteu nesse culto. Dia 28. Dia 28 ele se converteu. Isso, por que 28 eu de lembro janeiro de disso? Porque 2006. foi a partir dali que a gente teve foi um marco, entendeu? O PG já Entendi. começou, ele já envolveu, ele já entrou mesmo, mergulhou, e aí depois disso veio uma outra moça, que hoje tá na igreja, casada e tudo tal, Por que aí. é a Anne. Não, ela veio também. Então essas duas conversões marcaram o começo da Rede Jovem, entendeu? Primeiros frutos. Foi. E aí, a partir daí, a gente começou a crescer, e aí teve muito discipulado, porque esses já cresceram no discipulado. Antes da gente entrar aqui, é importante a gente falar que o pastor Flávio, que é pastor de Mutum hoje, e a pastora Joyce, eles nos ajudaram muito também. Queremos vocês Tá, aqui. Queremos vocês aqui, hein? Nos Qualquer ajudaram pessoa. muito. Aí depois eles eram jovens da igreja, líderes da igreja, aí eles andaram com a gente. Depois eles foram enviados pela igreja, né? Nós também indicamos. Eu fiz o casamento deles, foi bem legal. Olha que massa. E hoje são companheiros nossos de ministério, né? Então essa igreja sempre gerou muito fruto, né? Fruto, pessoas, líderes, pastores. E aí a partir daí a gente foi fazendo os discípulos, gerando pessoas. E aí com uns 3 anos, aí Estourou. aí os Levantou. jovens, aí Estourou. o bicho pegou. Aí, Esqueça compra tudo. jovem. Assim, melhor. não é que estourou, Mas porque querendo ou assim, não, cara, estourou assim, porque assim, a gente tem que ver, estourou, porque assim, dava muita gente mesmo, aí aham. o culto dos jovens já dava muita gente, Hum. né? A gente tinha 2 alas assim, tinha 4 alas na igreja, 2 alas eram completas. Caramba, Completas mesmo. Metade da E igreja. já em outra área aqui, e aí veio muito adolescente, muito jovem, muita galera. E aí o pau quebrava mesmo, desculpa a expressão. Não, toda. O bicho pegava Tá mesmo. em casa. Não, ali era. Aí aquele culto que a gente fazia para 4, 5 pessoas, como fosse para 200. Aí já é um bagulho. Não, aí os meninos viram que o negócio funcionava. E realmente, porque aí
Foi uma época muito boa, muito abençoada. A gente fez nessa época junto também, começou a nascer muitos projetos. O Maná é um projeto que cresceu, que nasceu na época da banda Quírios, que era um momento de uma busca mesmo, de músicas assim, como se fosse worship hoje, mas músicas... Ele não admite. músicas mais voltadas para busca. Entendi. E tudo e tal, foi muito top. Então, assim, a gente fazia isso, Maná era um negócio, e aí... Maná era um movimento, alguma coisa? Uma coisa que acontecia, assim, uma vez por semestre, uma vez a cada 3 meses, os meninos da banda Quírios que faziam. Um culto de Sim. busca. E depois a Rede Jovem... Abraçou? a Rede Jovem era tudo junto ali, né? Aham. Mas a direção... E nessa época, por que a oração... Hoje acontece ainda a oração dos jovens, sexta-feira, né? Sim. 10 da noite. 10 da noite. Na época, a Rede Jovem... a oração da Rede Jovem nasceu por causa disso, por causa do Maná. Por causa da banda Quírios. Eles plantaram a Eles se semente. proporam a orar durante um tempo para se consagrar para o Maná. Entendeu? E aí, fluiu muito. E aí, quando acabou o Maná, tipo, fluiu, Deus abençoou tudo, aí a gente continuou orando. Então, essa oração ela acontece já há 17 anos. Entendeu? Em 2006 já surgiu. Não. Oração, cara, o fruto de tudo é a oração. Pega O essa dica começo aí. é a oração, É o velho. É a começo. oração, tem que buscar, não pode. Eu tava vindo pra cá e eu tava pensando sobre isso. E eu pensei, cara, eu acho que eu vou. Vocês nem perguntaram nada ainda, quase. Né? Não, Flua. aqui é conversa franca. Então, mas Be assim, free. eu fiquei pensando, cara, a gente quer coisas Foi extraordinárias. gringo, né, mano? Entendeu? A gente tá na igreja, a gente quer coisas extraordinárias. A gente quer fazer coisas diferentes, coisas. É bom, é muito bom fazer coisas extraordinárias. Só que a gente se esquece. E aí é onde a gente cai. A maioria das pessoas caem, a gente cai nisso, na tentação de fazer o ordinário, o básico, o simples. Feijão com arroz. Qual que é o ordinário do crente? Qual que é o básico do crente? Qual que é o básico de todo crente? A coisa mais difícil que nós... A coisa mais simples que a gente faz, que deve fazer, é as coisas mais difíceis Que a gente faz. que a gente não faz. Que a gente não faz. Você quer ver? Quais as coisas que é básica do cristão? Ler a Bíblia, orar e jejuar. 3. 3. Agora chega na igreja e pergunta assim: como é que tá a sua vida de leitura bíblica, a sua vida de oração diária e o seu jejum? Todo mundo vai falar: Todo mundo "Vixe, abaixa a cabeça já. baixa a cabeça." Produção, Olha um coloca pro a outro chibatada assim, ó. na edição aí. Pode? Não pode falar isso? Pode, velho. Tá livre. Cara, aí a gente quer ir lá na frente. Quer pular os processos. Processo. Pastor Euclides usa uma expressão bem legal. Ele fala assim, que as pessoas querem colher onde não plantou. E às vezes a gente quer colher onde a gente não plantou. A gente quer colher multidões, mas a gente nem plantou a oração. Sim. Então, essa oração que tem sexta-feira hoje, que está sobre a On Fire, essa oração não pode acabar. Se acabar... Não é que não pode acabar. Quem sou eu para falar isso? Mas digo assim, a oração não pode acabar. Você A igreja não é, pode. exatamente isso. Você é você. Então, mas a igreja, cara, a igreja é feita... Quando as pessoas pensam em igreja, ela pensa que igreja é um lugar que as pessoas oram, as pessoas lêem a Bíblia, e as pessoas, elas congregam, as pessoas se ajudam, lugar de oração, lugar de jejum. Então a gente hoje está enchendo a igreja, às vezes, de entretenimento e esquecendo do básico. É verdade. O que é legal nessa nossa conversa? Porque a gente usa um mecanismo que hoje fala com os jovens, que é o Pode Crer, né? Para suscitar as coisas mais simples. Vida é simples, cara. Voltar É pro simples. básico. Cara, né? todo dia é hábito. Para mim, isso é um desafio, tá? Não é para você, não. É para mim que é desafio. Então, quando eu tô falando para você, eu não tô te exortando, o pastor, não. Eu tô te falando que para mim, Jairo, pastor, é um Desafio. Ter essa orar constância. todo dia, ler a Bíblia todo dia e jejuar semanalmente. Bom, eu posso compartilhar do Puxa, mesmo. pastor, você tá falando um trem desse. Ah, cara, se é difícil para mim, imagina para você. Pois é. Agora, isso é hábito.
tá? Se você não criar o hábito, ou seja, tudo aquilo que você faz todo dia, que já é normal. Leia a Bíblia. Ah, mas se eu ler a Bíblia como hábito, perdeu a graça. Não. Exercício. É disciplina, né? Disciplina. A disciplina, ela gera o hábito. Na minha Exato. opinião, A Você tem disciplina que gera... disciplinar o seu coração. A disciplina, ela faz você fazer na raiva o que você não tem vontade de fazer no momento. E a partir do momento que você aplica a disciplina constantemente, o resultado é o hábito. Que é fazer meio que normal. Você sentir a... Às vezes a gente tem um negócio, cara, eu não tô sentindo de orar. Eu falei, bicho, você não vai sentir de orar. Que jeito. Rapaz, oração é exercício, irmão. Depravação Tem total, dia que você né? vem aqui na igreja, aqui, ó. A gente ora aqui na igreja, sozinho, em casa e tal. E tem dia que o seu coração tá com vontade de orar. Tem dia. Mas na maioria das vezes, o seu corpo, a sua consciência, aliás, a sua mente não tá querendo, mas você vai lá e ora. Então, se você sentir vontade de orar, orar quando você sentir, cara, você não vai orar quase nunca. Você tem que orar, irmão. Orar? É orar. Aí lê a Bíblia. Eu falo com o Yohanan às vezes. Lê um livro. Lê um livro aí, É um cara. hábito. É um hábito. Tem que ler. Tem que ler. Como é que você vai falar as coisas se você não lê? Pastor, inclusive manda um recado aí sobre leitura aí pros jovens hoje. Cara, e leitura é... Nós somos o povo do livro. Entendeu? Nós somos o povo de um livro. Que livro? Bíblia. Bíblia. Cara, culturalmente, os cristãos protestantes são conhecidos como pessoas que leem. A Reforma nasce assim. Exato. De homens que ousaram ler a Bíblia. Que fugiram, né, das pessoas alienadas. E aí por isso que nós somos os protestantes. Então nós lemos. Mas hoje nós nos tornamos pessoas sensitivas. A gente quer sentir. Cara, você tem que sentir. Sim. Sentir é legal. É legal quando você ouve uma palavra e você sente a presença de Deus. É legal quando você ouve uma música e você sente a presença de Deus. Mas na maioria das vezes você não vai sentir nada, mano. Você não vai sentir nada. Você vai ter razão, vai pensar, vai entender. Isso. Então, entendes o que lê? Essa é a palavra, a pergunta. Pro etíope. Você entende o que lê? Não, então eu vou te explicar. Então, nós precisamos criar o hábito da leitura. Cara, e como é que você faz isso? Hábito se cria devagar, com disciplina. Lendo 2, 3 páginas por dia, uma página. Aí, às vezes, você pega um cara que já está lendo muito tempo, aí você fala assim, cara, eu não consigo ler como esse cara. É lógico, você acha que esse cara começou lendo um livro de uma paulada, assim? É uma página por dia, é um capítulo por dia, é um versículo por dia. Aí, depois, um capítulo, depois 2 capítulos, depois 3 capítulos. Pronto. Mas, cara... Não pode parar, né? Sem ler a Bíblia, e sem ler alguma coisa, livros cristãos bons, o crente não consegue ficar muito tempo na igreja, não. Sim, fica uma vida sem fundamento, né? Uma fundamentação, é isso? Então, Keniel, a gente tem muita gente hoje nas igrejas cristãs, evangélicas do Brasil, por adesão e não por conversão. Então, as pessoas aderem a uma igreja. Elas aderem a um pastor, elas aderem a um movimento. Entendi. Mas elas não acabam não se convertendo, porque a palavra de Jesus é: conhecereis a verdade vos libertará. E tem que conhecer, cara. Tem que ler a Bíblia, tem que ler todo dia. Quantas vezes eu sou tentado a não ler a Bíblia? Porque na minha mente tem sempre alguma coisa que é mais importante do que fazer isso. Cara, você vai gastar 30 minutos lendo a Bíblia. Por que você não vai lá? É o senso da urgência. Mas para você, o que é mais importante? No dia da adversidade, cara, no dia
do vento, no dia que você experimentar o momento mais complicado, não tô pregando não, tá? Mas Se tá a bom, Cristiane tá top estivesse aqui. aqui, ela ia falar assim, já tá pregando. Mas no dia da adversidade, no dia do momento mais difícil, o que vai sustentar você? Aquela palavra que você leu. Aquela experiência que você teve com Deus. A experiência que você teve com Deus é o que vai sustentar você na igreja. Isso aí remete até à fala anterior, né? O momento que ele estava falando sobre plantar e colher. Eu tive um líder que me ensinou sobre essa parte de plantar e colher. Eu estava passando um momento muito difícil, universitário, solto por mim mesmo, tentando me manter. E aquelas crises, né? De jovem, sozinho. Ele foi me ajudou muito. E aí ele fala, até mandar um abraço para ele, tá em Orlando, Vitor Nunes, evangelista Vitor Nunes. Ele Um é abraço. Gringo, agora é gringo. Fala em gringo com ele, pô. É... A hug. A hug to you. A hug to you. Mas ele falou, cara, eu acho que você tá sofrendo à toa, meu irmão. Só você olhar para trás aí e ver o que você plantou, velho. O que você tá plantando até agora? Aí não sei se me ajudou, se piorou. Mas ele falou, você plantou coisa boa? Calma, meu irmão, isso aí vai passar. E o pastor até começou falando sobre a crise passa. Isso está me remetendo muito à liderança que eu tive e é muito legal ter essa conexão. Saber que as pessoas que estão na liderança, elas devem ser honradas porque elas são usadas por Deus mesmo. Isso. Então os direcionamentos são extremamente perfeitos para a vida do jovem. Então ele falava, você está plantando o que você está preocupado? Você plantou o que para trás? Dá uma olhada, cara. Porque você plantou rosa, meu irmão, você vai colher rosa, calma aí. Mas o caule é cheio de espinho. Até você chegar lá, calma aí. E aí eu fiquei quieto, fiquei pensando, nossa, tô lascado. O que eu plantei? E é massa porque se a gente levar pra palavra, né? O próprio Jesus, ele disse que a gente dá fruto se a gente tá na videira, né? E ele é a videira e ele é a palavra. Então eu acredito que a gente deve se plantar na palavra, a gente deve se embasar na palavra, mesmo quando a gente não tem vontade, porque o negócio de não ter vontade a gente limita ao nós. Só que nem todo dia eu tô bem. Agora, se a gente vê que a palavra vem de Deus, que todo dia é o mesmo, então é diferente a nossa atitude em relação à busca por Ele, em relação a Ele, né? A gente não deve buscar a Deus pelo como a gente está. Que a gente vai estar bem, vai estar ruim, entendeu? Dias e dias. A gente tem que buscar a Deus por quem Ele é, porque Ele sempre é, Ele é constante, né? Assim como a palavra também é vida por isso, né? A palavra vivifica, cara. A palavra é tudo. É isso aí, cara. A palavra é bom, cara. Os caras os profetas, os homens de Deus da Bíblia, cara, eles passavam muitas crises. Muitas crises. Crises de abandono, crises espirituais profundas, crises de perseguição, crises existenciais. Mas é na crise que você encontra os caras buscando. Né? Então a gente não tem esse argumento de eu tô na crise, se afastando. Posso buscar. É essas coisas que vão marcar a sua história, sabe? Essas coisas vão... Eu falo assim, eu sempre usei uma expressão, a gente estava falando de experiência, né? E eu até preguei, já falei várias vezes sobre isso. Cara, no dia... a igreja tem várias coisas, né? Você congrega, você curte, você sai com a galera, você joga vôlei, joga bola, você vai nos PGs, você participa dos movimentos. PG não, PG é diferente um pouco, né? Mas eu vou colocar um entretenimento assim, muita coisa, joga bolinha e tal, né? Tudo esse mundo faz. O mundo faz tudo isso aí. Melhor que nós. Deixa eu falar. A maioria das vezes, muito melhor, né? Tá. Entretenimento. As festas dos caras são muito melhores que as nossas. Festas mundanas. Sim. Pra eles o cara passa a noite toda e tal. Mas a gente faz na igreja também. Joga bola, coisa sadia de Deus, né? Sim. Não corta isso não, coisa sadia de Deus. Não é pecado, nada a ver, né? Sabe qual que é a diferença? A nossa diferença é que o mundo não tem a experiência com Deus.
Então, assim, você vai no monte, você vai na oração de sexta, você vem na igreja, sai dos seus trabalhos, entra aqui no templo e vem orar. A igreja está aberta, você está sozinho, você está orando aqui, ou no quarto, ou em casa, enfim, qualquer lugar. E aí Deus, aquele dia, a gente usa essa expressão, né, visitar, né, mas Deus, ele te abraça, ele toca você e você percebe mesmo, né, que Deus está te ministrando, lapidando, tirando. Aí no dia da tua adversidade lá, que você vai ter tentação, pessoas que vão falar coisas, você vai ser tentado a sair da igreja, abandonar, falar, não tô mais nem aí com esse povo, vou vazar mesmo. O vôlei não vai te segurar na igreja. A saidinha não vai te segurar na igreja. Pior, né, velho? A turma não vai te segurar na igreja. A galerinha, a Tá? panelinha. Pode ser o melhor amigo do A mundo. música legal não vai te segurar na igreja. Sabe o que vai te segurar na igreja? A igreja que eu tô falando é a presença de Deus. Sim. É a experiência que você teve com Deus. A experiência. A experiência é a coisa mais marcante. Pode ser até que em algum momento você caminha, passa os largos até para desviar, mas quando você estiver quase chegando lá, ou se você chegar lá, você ainda vai lembrar, puxa, eu conheço Deus, cara. Eu vou voltar. Eu vou voltar para os braços do Pai. E quem conhece, quem tem essa experiência, por onde ele andar, no momento que ele estiver lá, vai ficar martelando aqui. Podia estar lá de volta, hein? O que eu tô fazendo aqui, mano? Tenho certeza, tá? Inclusive, experiência própria. Agora ele Experiência tá sofrendo, própria. né? Experiência própria. É predestinado. Você- Ei, mas não é a história. Não é a história. Nada a ver. Vamos entrar Opa. nisso, hein? Vamos entrar nisso. Saiu. Pastor, 12 anos de ministério, então. 17 anos de ministério. Não, 12 anos de ministério na frente Jovens, da Rede Jovem, né? E o senhor, nesse período aí, em que época dessa parte aí que você casou? Cara, eu casei depois de 3 anos. 3 anos que eu já tava com os jovens, então eu pastorei 3 anos solteiro, não é? Aham. Tava namorando. Tava namorando? Vocês Ei, querem lança saber aí. do namoro? Lança aí pra gente. Vai lá. Passa uma dica aí pra essa galera Não, aí também. não vou dar Galera, dica não, eu vou precisa- contar a minha história rapidinho. Não, Porque conta essa aqui não pode demorar muito, Mas porque tem é uma longa. galera que quer dica aí. Não, mas eu dica. fiquei Os sabendo caras que tem uma mandaram galera que aqui. quer umas dicas Os caras aí. mandaram aqui no meu Você celular entendeu? aqui, Mas, Só ó, que é dica, pastor. Dica, porque ó. É uma galera, né? dica de como? dica de tudo. Dica de tudo. Como se portar, É. como chegar, como ser, como fazer, dar certo. Qual foi a cantada que você usou? Qual pra- é? Cara, não. A Cris pode. A Cris é legal chamar ela qualquer hora pra essa Cris. parada, Cris. né? Queremos você aqui, hein? Querendo só. ser aqui. Há 3 anos a gente namorou à distância. Não, distância não. Pera, Calma. A gente namorou 4 anos e 2 meses à distância. a À distância. distância, amigo. mano. Só que é o seguinte, a diferença. Começou já assim, já? A diferença. Porque assim, eu tava no seminário. E a Cris tava fazendo faculdade Na época de já tinha vídeo psicologia. chamada já ou não? Moça, eu vou te contar, agora você vai ver a Não é bagaceira. nada, mano. Agora você vai ver. Era pombo. Olha só. Quase, Aí quebrou. quase. Mas assim, ó. A gente começou a namorar, tava no seminário. 3º ano. Ela tava na faculdade, comecinho da faculdade. E aí, a gente começou a namorar à distância. Orelhão, Meu Deus. cartãozinho, depois Ei, da meia-noite. Deixa eu te falar. E o Porque cartãozinho que o orelhão Isso. engolia? Já Então, perdeu mas umas unidades? depois da meia-noite, diz que, né? Era mais devagar de verdade. É verdade isso aí. Meu pai era técnico Os da caras não Telecom. sabem disso, não é da sua época, né? Ô, é da minha época, meu pai era técnico da Telemonte, então ele abria os orelhão que tava engolindo os cartões, aí caía uma chuva de cartão assim, cara, com um monte de unidade. E realmente tinha esse mito aí, não sei se era verdade. Não, mesmo. era verdade. Depois Quase da comia meia-noite. devagarzinho. Depois da meia-noite era mais barato. Então, assim, o que a gente fazia? A gente ia pro orelhão depois da meia-noite. No seminário, dentro do seminário tem um orelhão. Dentro do seminário, no pátio não tinha disputa, então? Entendi. Não tinha? Moço, era uma fila dos caras e tal, brigando por causa de um orelhão, rapaz. E aí, nós ali conversando e tal, meu amor, e ela também, ó, coitada, coitada não, né? E ela, apaixonada, né? Apaixonada, Também, né, filho? Como é que não apaixona? Mas também, né? Apaixonada, coitada, né? Cara, ela ia nos orelhões também, lá do campus, né? Cara,
Ela estudava na Unimar e Sim, coisa de Marília, estado. Marília. Marília, São Paulo. E aí tinha uma cidade universitária. E lá tinha vários orelhões. Ela ia buscando os orelhões. A gente ia conversando. Aí depois, cara, na época do seminário, quando eu tava, isso foi um ano e meio. Aí eu formei, vim pra cá. E aí depois, quando já tava mais evoluído, você vê como é que é, aí surgiu o Skype. Já ouviu falar, não? Skype, com certeza. Então, o Skype era uma revolução, porque a gente já não precisava pagar. Fora a internet, porque a internet ainda era meio discada, um trem meio... Era ruinzão. Era uma internet bem ruim, assim. Não era igual a de hoje. E aí a gente ligava no Skype, no computador, só tinha no computador. E ela também, e a gente conversava, mas caía toda hora e tudo. Mas o Skype já era... Uma revolução. Na verdade, tinha um negócio que a gente usava na época. Vocês nem sabem como é que é isso, os mais antigos aqui se vê, vai lembrar. Até parece que eu sou tão velho assim, né? É por causa da evolução, cara. Não, realmente foi muito rápido, mas. Chamava MSN. Nossa, tá tirando. Tá tirando a gente, não é tão. MSN aí. Cara, MSN a gente conversava. Era top demais. E aí aqueles bichinhos, né? Que ficavam. Lembra do. Quando você chamava a atenção dos Os bonequinhos virando sabia que música que a pessoa tá Cristiane e tal, chamava Cristiane. Você tá escutando que música aí? Tava lá a música lá. E aí vocês conversavam por lá, primeiramente. Aí depois a gente conversava. Depois teve o Skype e tudo. No Skype, eu lembro que o Skype a gente resolveu quase tudo, as coisas do nosso casamento foi pelo Skype. Cara, que loucura. Porque assim, a gente tava distante, então a gente tinha que resolver tudo fora, terno, tal, o que ia acontecer e tudo. Não, porque ela formou em dezembro, dia 9 de janeiro a gente casou. Então, né, já chegamos. Você, primeira dica, ser decidido. Não, ó, presta atenção. Quando você fala assim, o pastor namorou 4 anos. Eu namorei 4 anos, amigão, porque a gente tava à distância. Que não dava, E eu tinha feito um compromisso com os pais que ela ia se formar. Olha aí. E eu tava aqui trabalhando e ela tava lá estudando. Então, eu respeitando. E aí, só que foi 4 anos... trabalhando, estudando, e ela estudando e eu trabalhando, 4 anos e 2 meses namorando à distância. De planejamento. E planejamento, né, cara? Mas sem dinheiro, aquele dinheiro curtinho e tudo, né? Mas assim, a gente sempre foi fiel a Deus. A gente nunca passou do limite. A gente teve muita tentação, como todo casal de namorado tem, entendeu? Mas a gente casou certinho, a gente preservou a nossa vida como namorado, como noivo, entendeu? Eu sempre respeitei muito a Cristiane sempre me respeitou. A gente tinha dias de muita tentação. Sim. Então o que eu fazia nas dias de tentação? Tentação sexual mesmo. Eu corria. Os meninos sabem disso, eu já contei. Eu vazava na braquiada, mano. Quando eu faço igual a Bíblia diz, entendeu? Porque a Bíblia diz o seguinte: o diabo, a gente tem que resistir o diabo. Não é isso que o Tiago fala? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E a tentação, a gente tem que correr da tentação. O problema é que a gente inverte. Normalmente a gente foge do diabo, a gente corre do diabo, e a gente quer resistir à tentação. E toda vez que você for resistir à tentação, não vai dar, não. Você não vai aguentar. Olha aí. Entendeu? Você vai assistir um negócio e fala, não, eu resisto. Daqui a pouco você tá caindo na pornografia. Entendeu? Aí você fala, não, eu vou na loja ali, eu vou resistir. O cara tem problema com compulsividade, gosta de comprar. Eu só vou dar uma olhadinha. Daqui a pouco você compra essa sacola cheia. Entendeu? Mercado Livre hoje em dia. Então o pensamento tá ao contrário, então. Normalmente a gente quer fugir do diabo, aí tem alguma coisa endemoniada, misericórdia, eu não quero nem ver isso. Não. Deixa isso pros pastores. E não, o diabo se resiste. Na palavra, na oração. Na pancada. Você vai lá, não vai de peito aberto, não, você resiste. Agora, a tentação você foge. Sai correndo, cara, você tem problema com alguma coisa? Vaza. Evita o ambiente. Toma. Os meninos chegam e falam, pastor, como é que eu vou me libertar da pornografia? É um negócio que pega aí com muita galera. Posso falar sobre isso ou não? Pode. Fala, bicho, você quer se livrar da pornografia? Primeira coisa que você vai fazer
é eliminar o ambiente. Se você não eliminar o ambiente, porque pecado, essas fortalezas que a Bíblia diz, que são fortalezas, Aham. que Paulo fala, são criados. Então você é um cara salvo, lavado, remido, mas existem fortalezas, que são lugares que a gente gosta daqueles lugares, daqueles pecados assim, de estimação. Uhum. Pecado de estimação. Aí a gente cria. Só que a Bíblia diz que ele veio para desfazer todas as fortalezas, os principados, potestades, dominadores do mal, né? E aí a gente vai deixando os maus hábitos que a gente cria se tornam fortalezas. Então, assim, a pornografia, a mentira, são hábitos. Você pode perceber, você vai ouvir isso aqui, você vai começar a perceber. Quando você cai na tentação, é sempre o mesmo caminho, nunca é um caminho diferente, é o mesmo caminho. Você chega em casa, não tem ninguém, entra no quarto, liga a TV, eu penso assim, cara, eu mereço. Vou ligar, liga, Uhum. vai lá acessar, entra lá em alguma coisa, tá bom, pá! É 1 segundo, irmão. Já é, Elvis. Já Elvis. Já é muito bom. Então, irmão, você tá com problema com o TikTok? Desinstala ele. Começa aí já. Você tá com problema com Netflix? Não entra na Netflix. Pastor, mas que coisa é essa? Coisa radical. Sim, isso tem que ser radical. Isso é radical. Você tem que cortar a raiz do Isso, hábito que você formou, né? Até você se fortalecer com a palavra, com a oração, com a igreja, com o discipulador, com a prestação de contas, que é uma das coisas que mais ajuda a gente vencer as tentações. Você tem que ter um prestador de contas, um discipulador, um pastor, alguém que é responsável, que vai te ajudar, que realmente tem uma autoridade, uma pessoa que você confia, que vai prestar contas. Para você, cada 15 dias, sei lá quantos dias, fala, cara, eu consegui passar esses 15 dias aí, meu problema é esse, mas eu tô vencendo. E não sou um cara liberto não sou um cara liberto não sou, tipo assim, nunca mais vou ter problema mas eu luto contra isso. Todo dia ele vence. Essa é top, hein, cara. Essa aí vai Segura lacrar, essa, hein. vai ser vai top. lacrar. Corte Nem sei o aí que é vai, isso, mas falei. Isso aí. vai viralizar, hein? Não, essa cara, isso aí é problema. Não é com os jovens, não. É com os caras casados, todo mundo aí. Os caras têm dificuldade com isso aí, cara. O senhor foi... Ah, tá. Você estava Tava no perguntando do casamento, casamento, tava no né, cara? casamento, né? Você tá tava acabando lá, já a conversa. venceu. É você que manda, pastor. Cara, aí a gente casou em 2009, dia 9. E foi top, mano. Casamento, primeiro ano, é mais difícil. Primeiro ano é difícil, todo casamento. Aí, embora a gente já tivesse lido, conheci o outro desde pequeno, né? Porque a gente já se conhecia há muito tempo. E mesmo assim tem as suas dificuldades, mas foi um começo assim bom até, teve dificuldade, mas a gente passou. E aí a Cris começou a se encaixar no trabalho, a gente sempre serviu a Deus muito na igreja. Servir a Deus para nós é prioridade. Né? Já foi falado no primeiro episódio sobre propósito, encontrar uma pessoa que tem o mesmo propósito que você. Cara, isso aí é uma dica de ouro. Né? As pessoas às vezes chegam para mim, falam, pastor, e aí, eu tô querendo namorar, tal, papapá. Eu faço poucas perguntas, mas uma delas que eu faço é o seguinte: essa pessoa que você tá namorando, ou vai namorar, ou tá querendo, porque não tem esse negócio assim, ó, eu tô orando. Não tem esse negócio? Sim. Pastor, eu tô orando com uma pessoa. Eu falo assim, cara, orando com a pessoa, esse negócio nunca dá errado. Assim, nunca dá certo, mas sempre dá, entendeu? É um contraponto. Peraí. É assim, Peraí. vou explicar pra Eu você. entendi o que você Toda pessoa que tá orando com alguém sempre namora. Eu nunca vi assim Deus dizer, não é pra namorar. Agora fez sentido. Entendi. É que não adianta Realmente. orar. Tipo assim, Exato. se tá orando é porque já foi. Nunca Deus falou, vai nunca namorar, Deus falou, E se não é Deus pra falar não? namorar. Aí a Cara, pessoa vai e não entendi. namora. Deus falou pra ela que era pra ela namorar. Entendeu? Deus sabe, Aí, Deus falou a que não, pessoa mas é namora. o mesmo, né? A pessoa namora. Por que eu tô falando? Não é pra você não orar antes de namorar.
É pra você orar antes De orar. boa. Com a pessoa. Entendeu? Ora antes de orar com a pessoa. Hora antes de se envolver. A Se pessoa você quer orar antes... tá apaixonada, aí quer orar, né? Aí é pegado, né? Aí Deus vai falar assim, Eu não vou meu irmão. falar O tempo nada. inteiro, Eu os sempre movimentos vai do cara vai dizer escutar o sim. som do Aí vento. né? depois, lá pelas tantas, Dá um sinal, velho. Nossa, aí eu depois- gosto, Você não. sentar na igreja. depois... Coloca água aí, Rona, por gentileza. Aí lá pelas tantas, a pessoa ouve e Deus fala assim pra ela, né? Aí ela quebra a cara lá na frente. Aí ela chega pra Deus e fala, por que o senhor Nossa. disse sim? Aí Deus fala, como assim? Eu não disse nada. Me Então, prova aqui. Aí a gente chega no outro impasse, né? Será que é Deus mesmo que tá falando? Então. O cara tá apaixonado por ele, uma chuva é um sinal. Só que chove Já direto, Pegou entendeu? na mão, ventou, falou, ó. Cara, você tem que orar antes. Você tem que orar, você tem que ver os princípios. Mano, Entendeu? Quando vocês falaram de propósito, você tem que ver os princípios. Se a menina ou esse menino tem os princípios cristãos, cristãos. vai na igreja. Eu sempre falo assim, cara, você tá na Rede Jovem, você tá aqui na On Fire. Eu vou explicar quando eu vou falar Rede Jovem, Vai tá? lá, você... É o Cara, hábito. o cara é... Ó, primeira coisa, o senhor já perguntou acho que 3 ou 4 vezes aqui se pode. A pergunta é, o que você não pode? Tá, Você pode. Pode crer. Não tem nem como não pode, né? Exato. Então tá. Minha função é- Você. Era a minha função fazer essas piadas aqui. É. Tudo bem. Mas assim, Agora é de Deus, né? você tava falando do. Me pegou agora. De orar com a pessoa. De orar com a pessoa, de mas propósito. o papo Aí saiu você- daí. tá. do Você tá na propósito, Rede na Jovem, igreja. você tá na On Fire, você tá na igreja. Aí você tem uma turma. Você anda com a turma, sai com a turma. Isso sempre aconteceu, cara. Aí, beleza, você tá orando, tá buscando, tá clamando, tá firme em Deus. Aí daqui a pouco você vai arrumar um namorado que não é da igreja. Converter. Você vai desviar. Você vai converter. É isso aí. Você vai vazar da igreja, mano. Não, eu namorei. Cara do céu, você não vai ficar na igreja, doido. Você tá tentando. Eu conheço uns caras que é corajoso. Mano. Os caras que falam assim, não, Cara, joga aqui que eu vou não converter. vai aguentar. Eu acho que eu tô aposto que não 25 anos na igreja, mano. Você nunca viu um caso de trazer de lá pra cá? Não, eu já vi. Mas é raro, né? A probabilidade é Não, como? eu acho que tem. Eu acho que eu tô levando pro... Faz sentido. Tá generalizando. Cara, né? mas ó, não vai. De 100%, 90 e poucos, não fica. Trupica. Primeira coisa, se for mulher, primeiro, mulher. Mulher que quer As trazer meninas, homem. o cara já tira ela do meio da igreja. Já tira na É. hora. Por quê? Porque a mulher é mais submissa e tal. Aí o marido, namorado fala assim, eu não gosto da Rede Jovem, eu não gosto de não faz. E aí pra agradar Aí o ela cara, fala, então não vou mais. Então, A menina tava na igreja, tava firme, tava buscando a Deus, tava clamando, tava envolvida. Aí acabou com a vida espiritual. Aí primeira coisa que você pensa, mas que custo é esse que você tem que pagar? É de Deus o negócio que mata as coisas de Deus? algo de pega errado não essa está certo. dica né? aí. Entendeu? Entendi. Aí a primeira coisa que o cara joga, mas você é bitolada. Aí depois ele começa a falar, mas se você me ama, então a gente tem que dormir junto. Ué, você quebrou todos os princípios. Quebrou todos os princípios. Então a pessoa tava de Deus. Eu falo assim, cara, tá aí na igreja aí, ó. Dá uma olhada. Tem que andar com as pessoas da igreja. Eu sempre. A pessoa, pastor, eu tô gostando da pessoa. Fala, ela vem na igreja? Vem. Ela gosta da sua turma? Gosta. Eu falei, então vai dar certo. Em nome de Jesus, tem uma probabilidade muito grande de dar certo. Aham. Já é um passo. Entendeu? Agora, não gosta das coisas que eu gosto, não gosta da minha turma, não gosta de vir na igreja. Eu falo assim, ó, a probabilidade de você dar com a cara na parede é muito grande. Mas você é dono do seu destino, você que vê o que você quer fazer. Mas eu, como pastor, tenho que falar pra você que a probabilidade é que você se lasque. Dá uma tropicada, de repente cai e chega aqui no pastor e vai falar, pastor, sofri um acidente. Não, Tropecei. Cara, todo mundo que sai, Cara, se todo joga mundo que dentro do sai da buraco. todo mundo que sai da igreja, a culpa sempre é da igreja. Nossa, pior que é, né?
Ou de alguém da igreja, né? É da igreja. Da igreja, Tipo, as né? pessoas. Pessoas, aham. Dificilmente, cara, eu vi uma pessoa até hoje que falou assim, eu saí porque eu que sou o problema, entendeu? Muito raro isso, cara. A maioria é os pastores que não ligam mais pra mim, os líderes estão nem aí, os irmãos lá não congregam mais, não estão nem aí comigo, a turma, tal. Então, assim, foi a história do meu casamento. Cara, dicas, negócio de casamento, você falou dicas de namoro e tal. Cara, esse negócio, primeiro, nós estamos já no caminho. Você tem que ver uma pessoa que gosta da sua turma, que gosta das coisas que você gosta. Tipo assim, que rola uma... A química não é só sexual. Não é só atração. Não é então. atração de corpo. A química precisa ser mental. Entendeu? Precisa rolar. Tipo assim, por exemplo, a Cris gosta de viajar, eu também gosto de viajar. Tem que ter conversa, top. né? Tem que ter assunto. Entendeu? A gente gosta de sair, ir num restaurante, a gente gosta de andar de bicicleta. Pode ser ter gosto diferente, pode ter. Tem alguns. Desde que o outro respeite o outro. Tem que respeitar. Entendeu? Então quando você começa a namorar com uma pessoa, que o cara começa, ou o cara ou a menina começa a ser um inferno, você... Cara, vaza, velho! Vaza! Dá no pé. Dá no pé. Mano, vaza isso é um encosto na sua vida. Isso é uma dica de ouro pra você. Pega essa dica. Tô aí. doidão. Tá doido? Tá Isso metendo aí, louco. eu tô feliz. Isso aí dá audiência demais. Inclusive, comenta muito aí nesse vídeo. Deixa o like. Pra meu amigo. Não mas cara, ó, não vai dar certo, mano. Não vai. Aí depois, eu que sou pastor da família, vou ter que ir lá. Pastor, é verdade, né? É verdade. Tem que ficar... Entendeu? Vou ter que levar ele pro curso do casamento renovado. pra poder Já ir faz seu lá. marketing. Lança um boa. marketing aí. Não, aí. não, aí não dá. Pastor, a sua esposa, ela é psicóloga. Psicólogo. Muito boa, diga-se de passagem. Como é que você se sente sendo analisado o dia Não, inteiro? eu não sou, cara. Aí Ela olha assim... Não, Essa não, cara aí, cara, eu já então, tô... Essa cara aí quer dizer aí que é você onde cai alguns mitos, tem que algumas falar. coisas. olhou pro lado esquerdo embaixo. Quer Aí dizer é que cai alguma triste, coisa. tá Por exemplo, eu sou pastor. Uhum. Cris é psicólogo. Nós somos o que a gente faz, né? E a gente é. Uhum. Mas a gente sempre é pro outro de verdade, fora das técnicas, entendeu? Tipo, Então as pessoas têm uma cabeça assim, ó. o secular fica fora do lar, é isso? Cara, a gente não. Não existe uma coisa de... Cara, é assim. É lógico que ela tem as técnicas, as coisas e tudo. E eu também tenho. Também tem, né? Cada um tem a sua coisa, mas a gente não fica nesse jogo. Cara, isso aí é furado, isso aí. Isso aí é furado. Você entrar nessa parte no casamento, você tá lascado. Vocês não estão competindo, né? Não, e outra Exato. coisa, irmão, a Que gente... cara bom. Outra coisa que tem que cair por terra, é às vezes as pessoas acham assim, eu sou pastor, eu trabalho com pessoas e problemas de pessoas. Aham. Ouço pessoas, as pessoas chegam aqui, pastor, eu tô desesperado, eu vou ouvir. Sempre. Né? Dificilmente uma pessoa vem aqui na igreja e fala, eu tô de boa, eu vim aqui só para te dar um abraço. Dificilmente. É muito raro, né? O pessoal só vem pra... É normal. Normal. Né? Não tem problema nisso também. Aí as pessoas vão na psicóloga por quê? Estão com problema. Responde. Tá com Tá problema. lascado. Aí eu chego em casa e a Cristiane chega em casa, ela chegou, ela agora né, Aham. horário agora. Fim de dia. Você acha que eu e ela vão ficar falando Vou de ficar problemas dos falando. outros? O dia inteiro, né? Ouvindo. Pega essa dica aí, viu? Deixa o trabalho no trabalho. Cara, a gente tem 2 filhos. A gente tem sonho, tem vontade de conhecer as coisas, viajar, comer alguma coisa, Aham. conversar alguma coisa que precisa conversar da nossa casa, das nossas coisas. Você acha que eu vou chegar lá em casa? E aí é onde ele fica conversando do problema dos outros. Aí é onde que a gente tem que desmistificar alguma coisa. As pessoas às vezes pensam assim, eu não vou contar uma coisa pro pastor ou pra psicóloga, porque eles vão ficar falar da gente. Ô, irmão. Né? Viajar não, meu irmão. Ô, irmão, eu não sei, meu irmão, desculpa. Eu sei que, né, eu sei é importante, mas, gente... Ai, mano. Brother, eu não vou falar da sua vida na minha casa, mano. Não vou. Né? Agora, em algum momento, eu posso sacar e falar, Cris, nós estamos com um problema lá na igreja. Ou nós estamos com
porque ela também, nós estamos juntos na Rede Família. É isso que eu ia comentar. Então tem coisas em comuns, tem coisas que a gente tem que fazer junto. Aham. Então surge um casal, alguma coisa, aí a gente fala, amor, e aí? Aí sim, aí é o assunto, Uhum. entendeu? Não é a vida Mas, da irmão, pessoa, né? No dia a dia, né, é nós de boa ali, entendeu? É gente de boa, tranquilo, convivendo, comendo, brincando com as crianças, falando de viagem, falando de bicicleta, falando de igreja, falando de ministério, como a gente gosta e tudo. É isso que é legal. Isso que é top. Não vamos ficar nessa Né? neura aí, não, que não rola. De verdade, tô falando isso aqui de verdade pra vocês, não é justificativa, é de verdade, tá? Mas esse podcast aqui só traz verdades e conteúdos Nossa, extraordinários. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Pode crer, né? Você não fala, eu falo, velho. Eu ia falar, mas tá difícil. Acho que eu tô meio devagar hoje. Ah, pastor, então... É isso, né? A vida, assim, né? Só esse negócio de gostos parecidos, né? É muito importante no casamento, né? Porque Cara, vocês têm que ter assunto. As pessoas são diferentes. Dizem que os opostos se atraem. É bem legal. Uhum. Tem que ter diferença, inclusive quando a gente ministra pros casais, tem uma lição que é diferenças. Né? Você tem que ser diferente do outro, e é diferente mesmo. As diferenças são bem legais porque elas encaixam. Mas uma coisa é você ser diferente e outra coisa é você respeitar o outro. Isso. E curtir o outro. Uhum. Entendeu? Por exemplo, quando eu comecei a namorar com a Cris, depois que casei, eu não comia comida japonesa. Isso aconteceu lá em casa também. Como Minha esposa assim? não comia. Eu não comia comida japonesa, eu achava assim, Que absurdo. o trem, aquela É. comida, eu gosto de churrasco, velho. Aí ela, amor, experimenta e Brasileiro tudo. Eu falei, cara, casei com essa mulher, eu vou ter que. Ela gosta de comida japonesa. Eu vou experimentar. Aí eu falei, vou por aqui. E papa, hoje eu gosto. Hoje, e esse é o problema. Sim, você tem que. Tem um problema aí, né? O problema de você gostar da comida japonesa É que ela é é que cara ela pra é cara. caramba. É. Muito cara. Se bem que o churrasco Então, se você não também gosta, tá tão pra trás, né? O churrasco hoje não tá barato também mais não. é verdade, né? Faz Não tá sentido. mais barato. Mas uma coisa que vocês gostam muito juntos é de andar de bicicleta, né? A gente gosta de andar de bicicleta, cara. Eu achei que era só ele. Não, os dois. Os Não, dois, a gente- Inclusive, uma das informações aqui, né, que a gente recebeu aqui de terceiros, foi que a bicicleta mudou até o seu físico, né? Tem uma Mudou. pauta aqui escrito aqui, não foi eu que escrevi, também não quero expor quem escreveu, mas tá escrito aqui, ex-obeso. Exatamente. Solta essa Confere, braba aí. cara, esse aí, Confere. ó, Ex-obeso. Estamos aqui diante de um ex-obeso. Quando eu tinha 35 anos pra 36, Um obeso. Obreiro e obeso. Eu pesava 105 quilos, cara. Desculpa, me desculpa. Perdão, pastor. Pode continuar. 3 dígitos, peraí, lança aí. Eu pesava 105 quilos. 105 Tem quilos. foto e tudo aí na igreja aí e tal. os Até caras pedi sabem. Produção, colocar. produção, tem foto aí, coloca ó, aí vivo? que não depois, tem, então. pro- Mas depois coloca. E aí, Tá. cara, 105 quilos. Aí, e eu não praticava nada, assim. Eu ia na academia, sempre fui na academia, mas aquele roleixo, entendeu? Aham. Aquela embromation, né? Tipo, eu vou lá. Embromation. Aham. Aí, beleza. Aí um dia eu fui no médico, doutor aí, gente boa, e ele falou, cara, vou mandar real pra você. Você tá com quantos anos? 35. Eu falei, cara, daqui uns 12 a 15 anos no máximo, você vai adquirir o hábito de um remédio. Do jeito que você tá aí. Você tá com gordura no fígado, você tá com sei lá o que, colesterol já tá alterado e lá. Daqui uns 15 anos, porque eu tinha 35, Aham. uns 14, de 10 a 15 anos você vai adquirir o hábito de um remédio controlado. Controlado que eu digo assim, um remédio daqueles que Continuamente você... precisando dele. Depressão, sei lá o que, O problema é que um remédio leva a outro remédio. Um comprimido leva a outro. Você toma um remédio disso, aí você tem que tomar outro pra urinar. Aí você tem que tomar outro pra isso, tem que tomar outro pra diabetes. Então, quando você percebe, você tá tomando 8, 10 comprimidos por dia. Por dia. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, não vou tomar não. Ele falou, você pode mudar a sua vida agora. Eu falei, eu vou mudar. Aí ele deu uma risadinha, tipo, eu acho que ele não acreditou. Ele não mas botou fé, né? Ele tá acostumado a ver isso. Né? Ouvi. As pessoas, eu falei, eu vou mudar. Ele falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de andar de bicicleta. Na verdade, eu nem sabia, assim, que eu gostava tanto, mas eu falei, eu vou andar de bicicleta. E ele também andava. Ele falou, então anda, cara. E aí, a partir daí, eu tinha uma bicicleta bem ruim mesmo. Uhum. Bicicletinha de nada, assim, e tal. E eu comecei
andar com aquela Falou, bicicleta, imaginei cara. uma croizinha, né? Eu fui lá no Telespires e voltei 60 km com essa bicicleta. Fui em Na Carlinhos. primeira andada? Não, nas andadas aí. E a primeira Aí é andada, ó, é legal a gente falar isso, que a primeira vez que eu andei de bicicleta, assim, andei com o propósito de andar. Aham. Porque eu sabia andar de bicicleta, tô falando com o propósito de fazer atividade física. Eu andei 10 km. Eu quase morri. 10 km? 10 km eu choro já. Eu quase morri. pouco, Me deu uma 10 km. febre à noite, mano. Me deu uma febre de madrugada. Mas na época você tava com o físico ainda zoado. Não, é porque, Zoado. né, tudo inflamado. Tava tudo cara, zoado. e aí eu falei, eu morri, cara. Tanto eu fiquei com loucura aquilo lá. Me leva a Deus, né? Aí eu fui, né, a Roseli, que é da igreja, que foi me ajudando, e eu fui começando e tal. Aí depois de uns 5, 6 meses, a gente tava apertado, assim, porque precisava comprar uma bicicleta, mas a gente tava construindo, aí eu comprei uma bicicleta. Essa bicicleta foi muito boa pra mim. Durou uns 2, 3 anos. E aí foi onde eu deslanchei, porque aí hoje eu faço parte de um grupo, né, de treino, que é do Camilo, da Sheila. Sou grato por eles. Essa galera das bikes se junta mesmo, né? É porque treinar com outras pessoas é igual igreja. Hum, Você tem mais ânimo, mais vontade. A gente treina com... Tem uma planilha, todo dia a gente sabe o que vai fazer. Não é assim, andar de bicicleta de qualquer jeito, né? sim, A gente sim. treina mesmo. É um treino. E aí eu saí de 105, hoje eu peso 79 quilos. Que loucura. 86 quilos. Não, 20... Ué, peraí. 26 26 quilos. Bateu certo aqui. 86. Nossa, Eu pensei só no 100. Esqueci do... Cara, isso é maravilhoso. Caraca, 26 quilos, velho. Sim, Andando. não só o peso, né? Mas assim, Melhora tudo. tudo. A questão da mente, questão Produtividade, né? Porque assim, o exercício, o esporte, ele é muito parecido com as escrituras. Ele tem muito Eu nunca ouvi princípio, essa comparação. Tanto é que princípio da Paulo- Bíblia. Paulo fala assim, exatamente, Paulo fala sobre isso. Mas assim, uma pessoa que faz uma atividade constante física, ele se torna perseverante. A Bíblia fala de perseverança do começo ao fim. Perseverança mesmo, continuar. Porque tem hora que você, por exemplo, hoje um treino normal, comum nosso é 40 quilômetros, 50 quilômetros, comum. normal. Você faz, No dia 40 de- quilômetros É o normal. de normal, descansar. é o comum. Mas às vezes a gente faz 100 quilômetros. Nossa. Aí você tem que ter perseverança. Se chegar lá no finalzinho. Às vezes você faz 75, você tem que lidar com a dor, com a fadiga, com a vontade de desistir, porque é uma questão mental, né? Com o horário, por exemplo, para pedalar, eu tenho que acordar todo dia 4h15 da manhã. Para orar, eu tenho que acordar 4h15 da manhã para vir orar na igreja também. Entendi. Então hoje eu acordo todo dia, praticamente 4h15 da manhã. Até domingo, às vezes eu acordo 4 horas da manhã. Eu acho que como você acorda todos os dias da semana, domingo deve ser difícil acordar tarde, né? Então, às vezes eu não pedalo. Normalmente domingo eu não pedalo porque é o dia que eu me entrego mais na igreja. Então, de manhã, de noite, eu gosto de me envolver muito com as coisas, separar bem as coisas. Mas assim, mesmo assim, às vezes eu acordo cedo. Normalmente, domingo é o único dia que eu consigo dormir um pouquinho mais. Aí eu acordo 6 e pouco, 7 horas. É um madrugadão, né? Não, é 7 horas. O cara que acorda 4 horas, 7 horas pra ele é Meio-dia quase... pra nós. nossa. Já tá meio-dia já. Perdi metade da manhã, não vou conseguir fazer Mas, nada. o almoço tá pronto. ou eu tô aqui na igreja orando de manhã, ou em casa, porque eu oro em casa também. Eu tô falando só por causa da rotina, tá? Aham. Esse negócio de orar, não é pra dizer que eu oro. Ou eu tô participando indo no treino. Aham. Mas eu também treino à tarde. Às vezes na academia, fortalecer, porque aí vai outro negócio. Porque Aham. não adianta você só andar de bicicleta, você tem que se fortalecer. Dieta. Os também. músculos. Tem que fazer a dieta. Fazer dia Aí o nutricionista que eu sou acompanhado também. Aí você fala, mas você gasta muito dinheiro. Rapaz, o tanto de dinheiro que os caras gastam aí fora. Com bebida, Gasta com sei lá o que, com com hobby e tal. Pizza. Com pizza, com remédio que ele vai gastar com 10 comprimidos lá na frente. Ainda não me pagaram a pizza, tá? É verdade. Eu não vou Teve cobrar aqui ao houve vivo, não, O mas- cara tá me cobrando ao vivo. Tá Não ligado. vai cobrar, mas ele tá cobrando ao vivo uma pizza aqui no primeiro episódio. E aí depois, mano, chegou aí depois de um tempo que eu já tava andando de bicicleta sozinho.
sozinho que eu digo assim, com a turma, mas só eu. E aí a Cris começou, no começo ela falava, como é que você anda de bicicleta, negócio dele, tipo assim, ela não entendia, até o dia que ela foi. E se apaixonou, e aí hoje a gente vai. Foi por influência, assim então como não o é que vocês sushi. já gostavam antes, né? Exato. Porque Isso é um casal. relação é assim, amigo. Entenda Casamento você é aí. assim. Você vai misturando. Então, Né? chegou gente ali, ó. Pra quem quiser participar do podcast presencial também, tem, tá? Você pode mandar uma mensagem aí. Manda mensagem aí pra você Gente. participar, mesmo que seja de longe. Ué, A gente conta com entendi. você. Entendi. Mas eu acho que pra resumir tudo, né, a mensagem assim que mais foi repetida aqui foi a mensagem da disciplina, né? De você permanecer quando não quer. Você falou isso na Bíblia, você está falando na questão de esporte, né? Que eu imagino que tem dia que você quer comer um bolo, tem dia que você quer meter o louco, comer 50 pizzas, mas a dieta lá dá aquela segurada. Tem dia que você quer dormir até mais tarde, né? Mas quando a gente persevera em algo, os frutos vêm depois, né? Cara, todo dia eu tô prestando atenção e percebendo que a questão mesmo é você perseverar. Essa palavra perseverança, pra mim, é uma das coisas mais fortes pra minha vida e eu entendo biblicamente. Você acha que perseverança ela tem uma força maior do que a palavra disciplina? Eu acho que as duas estão intimamente ligadas. Então, Entendeu? Intimamente ligadas. E assim, eu acredito que é de pouquinho que você constrói alguma coisa. Então, quando você vê um cara pregando aqui, ou um grande homem de Deus, ele não estourou lá, igual uma pipoca. Aham. Ele construiu. É muito tempo de oração, muito tempo de jejum, é muito tempo de leitura, é muito tempo convivendo com pessoas que sabem mais, se submetendo ao processo, baixando a crista para entender que ele não é o cara e ele tem que ter, né, andar com a outra pessoa e falar assim, como é que acontece isso aqui? Aí isso é humildade. Humildade. E aí a intelectual. pessoa vai te falar, é por aqui que vai. Você fala, beleza. Aí um dia você saca isso. Né? Então, assim, a perseverança para mim é uma coisa muito... Uma marca para mim muito forte. Outra marca que é muito forte para mim, que a gente não falou, é a resiliência. Resiliência é um ponto muito importante de ser citado. Isso. Até se você puder dar uma palavrinha. Eu, assim, de certa forma, me considero um cara resiliente. Pela trajetória da vida, né, por aquilo que a vida fez, né? Então, assim, resiliência é essa capacidade de voltar, né? De recomeçar, de né? voltar, né? Diante das deformidades da vida, você consegue voltar. Então, bem, o que eu posso falar para você é o seguinte: apesar de todas as coisas que a vida pode fazer com você, e ela vai fazer, de problemas, de tragédias, de dificuldades, não se torne vítima disso. Não seja uma vítima. Então hoje nós temos uma geração, e é essa geração de vocês, tá? Principalmente a geração de vocês e a geração dos meus filhos. É uma geração de pessoas vítimas. Tudo é vítima. São pessoas que querem tudo na mão. O governo não me deu. Meu pai não me deu. O professor não me deu as coisas na mão. Alguém eu sou injustiçado. Eu sou... Cara, acorda, velho. Acorda, Pra cima, mano. meu irmão. Você é que faz a sua história, velho. Você não tem... A vida a vida por si só. Ela já é, no bom sentido, no mau sentido, ela é injusta já. Ela não é coerente. A vida não é coerente. Então, a vida coerente, que eu digo assim, a vida não é tudo, os tijolinhos estão um do lado do outro e você vai pisando e vai chegando lá. certo. Não, a vida não é assim, mano. A vida é cheia de tijolo assim, ó. Um pra cá, outro pra lá, outro pra cá, outro pra cá. E você tem que pular, velho. Tem que se virar. Então, você tem que se virar. E aí, isso também olhando sobretudo, para a palavra de Deus, que é ela que norteia. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, ela que norteia, ela que os seus princípios de casamento, de dinheiro, de relacionamento com os outros, de trabalho, tudo que você vai fazer tem na Bíblia. Tá lá, Principalmente, e aí eu vou deixar a dica, que eu acho que a gente já deve estar acabando,
Provérbios. Provérbios é um manual, cara. Cara, eu leio Provérbios 3 vezes por ano, pelo menos. É muito top, cara. Muito, muito mesmo. É bom. Nós vamos embora porque minha mãe já tá me ligando. Ó, bateu o sino aqui, hein, galera. Tem Chamada ali. um ponto aqui. Você tá falando sobre resiliência, só para complementar, que eu tive experiências de resiliência na minha vida, né? De recomeço. Minha vida foi feita de recomeço. Eu sei que tô um pouco novo, mas não tão novo também. Mas já recomecei várias vezes minha vida e sei que a ideia de se vitimizar, meu pai sempre passou para mim. Meu irmão, é você, suas escolhas, sua cara e Deus na frente. Tem essa de ficar reclamando, não. Nasceu assim, você vai lutar para ter outra coisa e é você por você mesmo. Né? E falou em resistência, veio para nós uma Então, sabe o que eu tô pensando aí? aqui? Eu tô pensando aqui na parte 2. É verdade, Sabe hein? por quê? Porque... Você quer lançar já o convite? Ó, vou dar o motivo aqui, a motivação aqui, certo? Propósito. A gente falou bastante da tua história, certo? Mas eu acho que é importante a gente saber do hoje também. Então a gente sabe que você é líder da Rede Família, sabe que tem várias coisas acontecendo. E a gente não falou de quase nenhum, né? Histórias aí, tá escrito aqui, história do Segura Barraca. E aí eu imagino que Peraí. Não, essa aí tem que Não, essa aí é pro segundo bloco. Então, que é longo. Eu também, é isso que eu tô falando. Então, se tiver, tem uma história aí. Tem uma história aí que. Não, a gente já vai tá te acontecer. convidando. Vai acontecer. Queremos você aqui. Vai acontecer 2. A gente quer muito. E aí vai trazer histórias recentes, né? Histórias marcantes aí. Então a gente pensa também nesse processo. Na estratégia que o senhor usa na sua rede, né? Na Rede Família. Então, legal. tem bastante assunto ainda pra gente conversar, né? Imagino que a gente tem que terminar agora por causa do horário avançado. Também porque a delegada chamou aqui. A delegada Psicóloga vai ali. saber se ele tá mentindo lá quando ele entrar em casa, né? Não, mas é isso, pastor. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Esse negócio meio maluco aí. Eu agradeço vocês. Toda certeza foi de muita edificação para nós. Vai ser de muita edificação para quem assistir também, para quem acompanhar. Muito obrigado. Eu agradeço vocês pelo convite. E eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, né, de fazer esse momento, esse podcast, que é o Pode Crer, que é uma coisa que precisa ser feito mesmo na igreja. A gente tem que conversar, tem que saber a história dos caras que já estão na igreja há muito tempo aí, outros novos também. Né? E a criatividade de vocês é algo marcante. Eu super apoio vocês. Valeu, obrigado. E eu sou fã dos jovens, né? Eu sou fã dos jovens, dos adolescentes. Eu acho que a igreja precisa muito de vocês. Né? A igreja precisa, eu acredito muito no jovem. Né? E eu acho que toda igreja boa, toda igreja saudável, toda igreja que dá certo tem jovens. E a igreja é um corpo, né? O que os irmãos mais experimentados podem dar, os jovens não podem ainda. E o que os jovens podem dar, os irmãos já estão em outra fase. Então, por isso que a gente é um corpo, né? Uma complementação. Se complementa. Isso é muito legal. Obrigado. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Nós vamos encerrar esse episódio. Infelizmente vai estar encerrando. Avisar a todos vocês da rede, ou você ouvinte, está acompanhando, vai acompanhar a gente, que nós vamos ter mais convidados, ilustres convidados. Vamos convidar líderes de PG, você que pode contar sua história, contar sua experiência com Deus aqui nesse podcast, que é uma ferramenta de extensão de um evangelismo interativo. A gente pode alcançar novas vidas, alcançar a sua vida e trazer para você um conteúdo de crescimento, tá? Um grande abraço e é isso. Fique com Deus. Até o próximo episódio. Isso. Já deixa aí quem que é o próximo que você quer que venha. Deixa o like, comenta, marca seus amigos, manda no grupo da família, mostra pro seu cachorro, mostra para todo mundo. E é nóis. Muito obrigado, rapaziada.